Ok, pessoal, voltamos e a Valéria voltou, já botou aqui que os guardas ficam ali apitando direto, não sabem o que significa a quantidade dos apitos. Muitos deles mandam os carros passarem nos sinais vermelhos. Na realidade, o que a gente precisa, já falamos sobre isso aqui, e esse assunto não vai esgotar, é de um projeto de mobilidade urbana, isso a gente sabe disso, e é o que a gente falou. Eu acho que eu não estou aqui, coitado, os guardas ficam ali, eles ficam doidos, porque não sabem o que fazer. Exatamente, tem uns que mandam os carros pararem com o sinal aberto e outros mandam passar com o sinal fechado. Mas não dá, não resolve. Aí confunde não tudo. resolve. O guarda-belo, vocês lembram do guarda-belo? Hoje mora lá em Rio das Ostras. O guarda-belo, quando ficava aí, apitava. Hã? Não, tu é assim que tu foi amigo dele. Tá com quase 80 anos o guarda-belo. Tá vivo. Qual? Sim. O guarda-belo tá vivo, tá morando em Rio das Ostras, amigo de infância do Kika. Não, amigo meu de infância não. No pé do Correio, né, no dali perto do estadual, mas se falasse do guarda-belo, ele não ouvia isso com muito prazer, não. José Maria Menezes. Falasse do guarda-belo, porque ele tinha o guarda-belo, né, do desenho animado. Do desenho animado. E ele apitava pra caramba. Filho do seu Juquinha. Filho do seu Juquinha. Tá vendo como é que você conhece? Eu conheço a família toda. Esqueci o nome da mãe agora. Cara, minha tia, pô, irmã da minha mãe. Irmão da Cecília. Cecília partiu. Essa foi a avó. Cissa. Faria, novo presidente na Alerj, novos deputados assumiram, também senadores e deputados em Brasília. O que isso pode mudar para Teresópolis? Bom, Hélio, eu acho que Brasília não muda muito, né? Mas lá fez o que a esperteza do governo que ganhou a eleição, né, no caso do presidente Lula, já pela experiência dele, buscar apoio em adversário, e conseguiu. Você vê que o Lira foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados, e no impedimento aí do presidente ou do vice numa viagem, ele que assume a presidência da República. Exatamente. O Senado, o Pacheco também se reelegeu, teve uma resistência, até porque o bolsonarismo elegeu um grande número de senadores que são adversários do governo, que vão tentar obstruir algumas matérias, é natural que isso aconteça, mas eu acho que o Lula aí se amparou, como o Bolsonaro fez quando buscou o apoio do Centrão. Não tem jeito, é um número de deputados muito grande que você tem que buscar para a sua matéria poder andar. Isso a questão de Brasília. Eu acho que foi assim, eu discordo de alguns ministros, sou a favor de algumas nomeações, mas isso não me cabe, só me cabe mesmo gostar ou não, né? A gente não pode fazer nada. Mas eu acho que a intenção dele foi boa nessa de buscar os apoiamentos e conseguiu para tentar governar. O Rio de Janeiro, ele caminhou, né, de uma certa forma, como já estava antes. O Rodrigo Bacelar é um deputado de primeiro mandato, teve um mandato passado, era o primeiro mandato dele, é da região de Campos, né, do norte fluminense. Ele teve uma articulação muito grande, ele deixou a Assembleia Legislativa e foi ser secretário de governo, uma extensão do governador, num momento complexo em que o governador era interino, ainda não era governador de fato, que o Witzel ainda estava só afastado e não cassado, depois assumiu de vez. E ele teve um poder muito grande, eu tive no gabinete do governador e ele não estava ainda atendendo no palácio do governador, ele estava ainda como governador em exercício, e tive lá um dia conversando com alguns deputados, e tinha dos 70, tinha mais de 40 deputados lá no gabinete do vice-governador, que é um prédio próximo ali, anexo naquele jardim do Palácio Guanabara. E porque os deputados, com o afastamento do Witzel e a possibilidade deles votarem o impeachment, né, a cassação do Witzel, eles estavam ali junto com quem estava governando. E o poder do deputado ficou muito grande. O André Siciliano, presidente da Alerj, o André Corrêa, outros, tem muitos, eu não vou citar nome porque são muitos. E o Bacelar foi o que assumiu a Secretaria de Governo. Aí tem lá algumas pessoas muito ligadas, né, do Bacelar, que é o Thompson, tem o Canelinha, que é uma pessoa que ficava fazendo meio de campo ali político, né, e outras pessoas mais. Tinha uma resistência da Clarissa, mais do Garotinho, quanto ao Bacelar na campanha,
mas o Bacelar teve uma eleição... Eles são opositores lá em Campos, né? Parece que já se aproximaram. E o Bacelar fez essa situação toda de poder, se afastou o período em abril, foi candidato à reeleição, se reelegeu bem e voltou novamente a ser o secretário de governo do Cláudio Castro. Fez isso com eficiência e já saiu para tomar posse no primeiro dia, assumindo a presidência, ganhou a eleição, presidente da Alerj, que é um cargo de muita importância para o Estado. Eu acho que aqui em Teresópolis, infelizmente, nós ficamos sem deputado federal e deputado estadual daqui da terra, né? Tem alguns que têm um braço aqui, claro, que tem interesse pela cidade, pela cidade que é, pelo número de eleitor que tem interesse. Eu acho que o Leonardo Vasconcelos, eu acho que tem chance de assumir. Se não assumir agora, de imediato, eu acredito que daqui a 2 anos, na próxima eleição, onde muitos se elegerão prefeitos, né, abre a vaga para ele. E aí ele pode assumir realmente como deputado, não como deputado interino. Agora, tem uma coisa, ele também, se for candidato a prefeito em 2024 e ganhar a eleição, ele vai poder optar. Se aparecer a vaga para ele vai poder optar se assume a Alerj ou assume a prefeitura. Claro, naturalmente vai assumir a prefeitura. Hoje ele tem uma situação complexa, talvez de assumir nesse momento, porque ele não é só vereador, ele é vereador e presidente da Câmara. E talvez ele teria que renunciar para assumir um cargo que ele pode ficar uma semana, 1 mês ou 2 anos, não sabe porque ele pode sair. Isso aconteceu com o vereador de Niterói, com o Bagueira. O Bagueira era vereador e abriu a fase para ele ser deputado. Ele não assumiu o deputado, continua vereador, porque ele não era só vereador, ele era presidente da Câmara. Então, a vaga dele, entrou mais um suplente, porque na vaga dele, da suplência dele, ele não assumiu. Então, isso abriu uma outra vaga. Entrou a Paula Tringuelê de Guapi, que assumiu no lugar dele. Então, ficou essa situação que favoreceu a mais um suplente, porque ele não assumiu. E aí, depois, agora, que ele podia assumir novamente, né? Ele teve mais um benefício, o Bagueira. Ele se elegeu vice-prefeito de Niterói. Aí que ele não foi mesmo, que ele não ia deixar um mandato de 4 anos para ficar, né, 2 anos ou 1 ano e pouco como deputado. Então, essa mudança, eu acho que para Teresópolis, infelizmente, não ter deputado não é bom, só é bom para uma pessoa. Não ter deputado em Teresópolis parece mentira, mas eu acho que só é bom para uma pessoa, para o prefeito, que ele faz o papel de prefeito. Ele que tem a porta do Palácio Guanabara para falar com o governador. Então, ele faz os 2 papéis, mas eu acho que é muito peso para o prefeito, né, pelas ocupações que o prefeito tem. O ideal é que a gente tivesse deputado eleito. Ajudaria muito. Quincas. Mas eu acho, Faria, que o prefeito Vinícius Claus, ele vem fazendo um intercâmbio muito bom entre o governo do Estado e a Prefeitura de Teresópolis. Eu também concordo contigo. Faz um excelente trabalho de aproximação do município e pessoal, porque não tem deputado. Porque se tivesse quem estaria fazendo esse trabalho, seria deputado. Mas nós perdemos a oportunidade de termos um nosso deputado, poderia ser o Léo, né? Perdemos aí por 5, 6 mil votos. Ele não se elegeu. Mas a gente tem hoje o Vinícius, como eu disse aqui no programa passado, ele conseguiu o que vários prefeitos antecessores não tinham, que era uma relação próxima aos governadores do nosso Estado. Nós perdemos muitas obras, porque os prefeitos não tinham assim, uma ligação com os governadores, e o Vinícius conseguiu trazer esse intercâmbio entre o Estado e a Prefeitura de Teresópolis, muitos benefícios. Como está aí as praças de esporte, como está a rodoviária, a Feirinha do Alto, 50 quilômetros de asfalto, enfim. E outros benefícios virão, porque ele tem um relacionamento... Mas nós perdemos um deputado também, lá de Petrópolis, Rossi, Bernardo Rossi? Não. Ele é lá de Petrópolis, deputado federal. Tá, Hugo Léo. Hugo Léo, ele já não é, ele deixou, ele não é deputado. Ele é secretário de ele foi Estado, ser secretário, né? do Cláudio Castro. A gente perde também o Hugo Léo lá em Brasília. Sim.
Mas a questão maior é na do Estado, né? Essa que a gente, o que está falando. Isso o prefeito tem feito muito bem, essa relação de aproximação, de busca de necessidade. O prefeito sempre atuou muito próximo e brigando pelas questões de turismo na cidade. E faz isso no exercício do mandato. A gente vê a questão que o Quincas coloca aqui, das praças, a questão da rodoviária, a questão da feirinha. A feirinha tem uma importância para a nossa cidade que talvez muitos daqui de Teresópolis ainda não tenham percebido. É uma importância muito grande. Talvez só mais importante do que a feirinha, e nem sei se é mais importante, mas talvez mais importante, pelo menos em algum período, foi a CBF. Essa foi o ponto-chave de abrir muita porta para Teresópolis. Mas hoje, a feirinha, o que você tem ali no alto, de gente de fora, de pessoas de ônibus, de vans de turismo, que vem frequentar a feirinha, merece ter uma feira bem cuidada, bonita, com todo mundo cadastrado direitinho, bem organizado. Merece, porque ela traz dividendos para a cidade e é emprego, e realmente é uma coisa que a Teresópolis hoje necessita de ter. E hoje nós não precisamos só desses segmentos que eu acabei de citar. É muito importante as emendas federais que o deputado federal pode trazer para a nossa região. A gente precisa hoje, nós temos uma urgência do investimento, Faria. Você conhece muito, que é o setor do interior. A gente precisa de pavimentações das vias lá, para o escoamento das nossas verduras, do produtor rural. Então, a gente precisa desse representante no Congresso Nacional, esse representante na Assembleia Legislativa, que traga o investimento para que nós possamos dar um conforto aos nossos produtores. Isso é muito importante. E o Vinícius, ele é prefeito municipal e está tendo esse bom relacionamento junto às autoridades estaduais, mas com certeza a gente precisa também buscar essa... Eu acho que o Hugo Leal, ele não, pelo fato de ele estar secretário de Estado hoje, ele não vai deixar de trazer os investimentos. E a gente tem aqui, por exemplo, o André Correia, né, que fez aqui também quase 5 mil votos, e tem um compromisso com a cidade de Teresópolis, trazer esse desenvolvimento que nós precisamos. Então, mas a gente precisa se conscientizar de que nós possamos ter o nosso representante, para a gente cobrar ele ali. Quem é? É o Léo? O Léo é o presidente da Câmara, mas o Léo, hoje, ele é o nosso deputado estadual. Ô, Léo, olha só, a gente precisa do investimento no setor tal, setor X, a saúde, a educação, meio ambiente, a gente precisa disso. Agora, nós precisamos de conscientizar a nossa população, que nós temos hoje quase 180 mil eleitores, né? Não, 180 mil eleitores. 125 mil eleitores, 180 a quase 200 mil habitantes. E nós já poderíamos ter um deputado estadual, uma pessoa que tem capacidade política, administrativa, de trazer as melhorias para a nossa região, que a gente não precisa só também estar pensando na nossa cidade. É importantíssimo que a nossa região ela tenha um pool de crescimento, de desenvolvimento econômico, para que nós possamos ser beneficiados disso. Quantas pessoas vêm de São José para Teresópolis, Sapucaia, Sumidouro, enfim, de Guapi. Então, a gente precisa ter infraestrutura para a gente receber essas pessoas. E receber essas pessoas, a gente precisa de ter uma condição econômica de desenvolvimento, de estrutura. Olha só, eu queria colocar aqui que como que se mapeia o município, né, os distritos, os bairros na cidade, politicamente, elegendo vereador. Se você tem um vereador em cada distrito, ou 2 ou 3 em cada distrito, os bairros que elege vereador, é fundamental para o bairro ter o vereador, como alguém falava, a Faria de Bom Sucesso, era vereador do município todo, mas tinha aquela ligação, o Quincas é do Alto. Então, aquela região do Alto, Santa Cecília, Buraco da Gata, todo ali era envolvido, o Quincas tinha, mas ele era vereador do município todo. Nós ficávamos, quando falávamos, íamos para a tribuna, as pessoas olhavam para a gente, já identificando o nosso endereço, mais ou menos, aquela luta nossa. O Estado não é diferente. Eu fui, agora por 2 períodos, chefe de gabinete na Alerj. Olha, a estrutura que um deputado estadual tem é muito boa, é muito grande, ele tem tentáculos, ele tem espaço com o governador que as pessoas não imaginam. Se ele quiser utilizar esse poder, ele pode atender a vários municípios. É claro que um deputado que fez 50 mil votos no município, aquele município ele vai olhar com muito carinho. Mas se ele fez 3 ou 4 mil em outro, e também, às vezes,
por ter sido eleito, ele passa assim, mesmo que um fez 10 mil, 15 mil, mas não se elegeu, o que fez 5, 6 é que vai ter o poder dentro do município, porque não, fui o deputado, por exemplo, eleito mais votado de Teresópolis. Ele vai chegar para o governador e vai dizer, o representante sou eu estou brigando por Teresópolis. Então a gente precisa, aí os vereadores que apoiaram deputados, o prefeito que tem a ligação com o governador, continuar nessa cobrança, porque o deputado estadual, mesmo sendo um legislador, mesmo cuidando da questão legal de discutir projetos que ele encaminha e projeto do governo do Estado, ele tem um acesso muito grande e ele pode ser o nosso interlocutor, e aí nós temos o prefeito, mas ele pode ajudar muito para trazer benefício para a nossa cidade. Por quê? O município tem muita coisa do Estado, que funciona dentro do município, e tem coisa do governo federal. Então a gente precisa de lutar e buscar, e olha só, uma coisa que vocês podem acreditar, qualquer prefeitura dos 5.000 e quase 700 municípios do Brasil que tiver um departamento dentro da sua estrutura da prefeitura de projetos, e eu acho que a maioria já tem, porque se você chegar com um projeto bem feito, com argumentos que você precisa ter, e a cidade tem os argumentos da necessidade. O argumento para a agricultura, Teresópolis tem milhões de argumentos para convencer um projeto de agricultura. Argumento para a Universidade Federal, temos muitos argumentos para ter. Argumento para a questão do turismo, nós, Teresópolis, temos tudo, nós somos uma cidade privilegiada pela natureza. Então, ter um departamento de projeto. Se tiver projeto, por isso que eu sempre fui a favor de uma coisa que nós ainda não temos, e o prefeito, que infelizmente foi prefeito só um dia, né, assumiu na sexta e faleceu na madrugada de sábado, o Roberto Pereira Pinto, o Robertão, ele ia criar a Secretaria de Relações Institucionais e Coordenação Política. O que é isso? É um secretário de Relações Institucionais que o vai... Estado tem isso, né, com o governo federal. Tem. Né? Então, o próprio Siciliano agora está assumindo uma secretaria dessa a nível de ministério em Brasília. O que seria esse secretário municipal? Ele ia atuar junto à Câmara, ele ia atuar junto à sociedade organizada e ia atuar, o prefeito às vezes não tem como ir aos secretários estaduais, é relações institucionais, é a instituição prefeitura com instituição Estado, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Turismo, Secretaria de Segurança, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Meio Ambiente, é o secretário de Relações, aqui até... se eu fosse prefeito, eu não sou, então não adianta. Mas uma das coisas que o prefeito tem que pensar é em criar uma Secretaria de Relações Institucionais e Coordenação Política, porque vai ser a extensão do prefeito dentro do Estado, buscando os interesses, defendendo nossos interesses. Tempo acabou, Quincas? Meu tempo acabou também, não? Acabou também, só para rapidamente complementa e se despede. Eu vou fazer igual um vereador que nós tínhamos lá, o meu tempo acabou. Obrigado. Eu vou agradecer aqui a oportunidade e dizer que é muito importante a gente se conscientizar de que a nossa cidade hoje a gente estar aqui, mas a gente tem que deixar ela para os nossos filhos e nossos netos. Então, não adianta a gente, e futuras gerações, não adianta a gente pegar o lixo da nossa casa e botar no lado do vizinho. Não adianta a gente... Isso é um exemplo. Então, vamos cuidar do que é nosso, vamos cuidar dessa natureza, dessa oportunidade que Deus nos deu, da gente morar nesse paraíso e ter as condições da gente cuidar dela. Então, nós precisamos disso, de uma conscientização política de que nós podemos fazer de melhor para nós mesmos, que é a nossa cidade. Perfeito. Quinca, muito obrigado. Até sexta. Ô, Hélio, sexta não é... Não, até sexta. Até sexta, não, ainda não é carnaval, não. Até sexta. Mesmo que fosse carnaval, até sexta. Então, nessa, a gente está indo embora. Nós tivemos aqui, até agora, lógico que durante o resto do dia no YouTube, os comentários vão aparecer, 254 comentários durante o programa. Ou seja, 254 pessoas deixaram ali. Não necessariamente, teve gente que fala 2, 3 vezes, mas 254 comentários. É um número muito bom de audiência. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Um grande final de semana. Amanhã à noite eu vou estar na Missão Metodista Meu Dom, com a Gabriela, com a pastora Gabriela,
pela emancipação da igreja. Vai ser uma festa muito bonita, hein? Lá no Meudon, ali ao lado do Shopping Meudon, Missão Metodista Meudon. A gente vai estar lá amanhã, se Deus quiser, amanhã sábado. Emancipação da Missão Metodista Meudon. Vai estar lá o pessoal da Central, o pessoal do Vale do Paraíba, vai ter gente pra caramba lá. Muito obrigado, grande final de semana para vocês e até segunda, se Deus quiser.